Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje o nosso primeiro estudo sobre o Livro dos Espíritos. Na verdade, são umas análises das questões dos Livros dos Espíritos, né? Na nossa visão espírita. Nós procuramos fechar alguns links, não apenas ler a questão e a resposta. Nós vamos fazer uma análise dessa questão e dessa resposta, procurando dentro da doutrina, nas psicografias, na própria codificação, né, deixada por Allan Kardec. E nessa primeira parte do nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos falar das causas primárias, no capítulo 1 de Deus e o Infinito. Então, que os bons espíritos possam estar conosco, né, nos intuindo, e que Jesus esteja presente, sempre iluminando todos os corações, na verdade, porque Ele é o nosso modelo e guia. Então, nessa primeira questão, que é Deus, nós temos a resposta: Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos que Kardec soube muito bem colocar a questão para que os espíritos pudessem responder de uma forma bastante lógica e aceitável, né, por todos. Né? Porque se perguntássemos quem é Deus, né, como você poderia dizer que conhece Deus? Nós estaríamos personificando Ele através da nossa visão pequenina, né, do ser humano. Estaríamos transformando Ele num outro ser humano. Talvez até para alguns um ser humano maior, mas esse universo e tudo que aqui nele existe foi criado por Deus. Tá? Então nós não temos condições nenhuma de imaginar a sua forma. Né? Nós podemos imaginar o que ele possa ser. Né? E já sabemos, é todo amor. A palavra amor é a melhor palavra que nós temos no nosso pobre vocabulário, né, para exprimir tamanha divindade, né, tamanha ação, né, de criação. Por isso, o que é Deus, né, causa primária de todas as coisas, né, a inteligência suprema, ninguém supera, né, está acima de tudo. Bom, agora que nós já lemos a questão e a resposta dos espíritos, e antes de iniciar falando sobre o meu resumo, meus comentários, eu queria fazer também uma referência à Gênese, no capítulo 2, que fala de Deus, né, a existência de Deus. Então, nós vemos que essa parte inicial do Livro dos Espíritos, Kardec optou pela primeira questão, que é Deus, por um motivo muito especial. Eu vou ler aqui um trecho da Gênesis para que a gente possa refletir também, né, um pouco sobre isso, que é muito importante. Ele diz que, sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar-se antes de tudo. Olha a importância da codificação. Porque Kardec não fez as coisas de qualquer modo, ou simplesmente porque ele achava que esse ponto era mais necessário do que aquele, não eliminou alguma situação porque simplesmente ele achava desnecessário. Não. Tudo foi muito bem pensado,
com certeza com apoio do plano espiritual, e nada melhor do que essa confirmação de que a primeira questão do Livro dos Espíritos é o ponto mais importante a se considerar. Se você não acredita em Deus, de que adianta você tomar outros conhecimentos? Não é verdade? Só vai causar perturbação, confusão, né, de raciocínio, de conclusões. Ele ainda diz aqui, outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a axioma, é de que todo efeito inteligente tem que resultar de uma causa inteligente. É outro motivo pelo qual se iniciou, né, falando em acreditar em Deus. Primeiro você precisa acreditar em Deus. Se você não acredita em Deus, não tem como você seguir adiante nessas questões. Tá? Seguir adiante com a doutrina. A doutrina dos Espíritos é a doutrina de quem acredita em Deus. Porque às vezes muitas pessoas gostam de ir atrás do fantástico, né, do imaginário, principalmente quando vê Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, mediunidade. Mas nós estamos tratando aqui da existência de Deus, essa natureza divina. Nós vamos ver sobre a providência. Então, em toda parte, nós vamos ver que em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Então, nós vamos ver também que é possível nós enxergarmos Deus em toda parte, não só aqui no planeta, né? Superando tudo que o homem faz e que o homem já fez e que o homem fará, porque é a inteligência suprema, como disse na questão, né, a resposta à questão de Kardec, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos lá? Na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos de 1866, que foi uma continuidade dos trabalhos, né, o Laboratório de Pesquisa de Kardec, ele, um assunto que ele abordou depois de vários capítulos, né, dessa revista, em maio, no mês de maio, ele colocou o assunto Deus está em toda parte, que é muito interessante para a gente poder compreender melhor essa resposta de Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu fiz aqui um resumo do que tem lá na revista, vocês podem pesquisar, Revista Espírita de maio de 1866, Deus está em toda parte. Mas no meu resumo eu coloquei o seguinte, que muitas das vezes nos perguntamos como pode Deus estar presente, né, em tudo, saber tudo e ser tão imenso no universo, né? Observar alguém tão pequenino como nós, não é mesmo? Assim, dentro desse nosso universo, nossos atos, até pensamentos e detalhes tão infinitamente pequenos perto de, por exemplo, um aglomerado de galáxias, de estrelas, né? Até chegarmos aos planetas. Somos um grão de areia aqui dentro de um imenso universo, não é mesmo? Então a resposta dos Espíritos, ela nos diz que a inteligência suprema, e este é um dos motivos para ser tão difícil de nós compreendermos, pois em nosso estado atual, ainda que é um estado de inferioridade, né, no qual vemos ainda circunscritos aqui dentro desse planeta, desse nosso pequeno mundo, até mesmo do nosso corpo, da nossa mente, né? Nós somos um pequeno universo. Se nós imaginarmos as micropartículas que compõem o nosso
todo o organismo, se olhar pelo lado material e pelo lado espiritual também, a composição do nosso espírito, que é indefinida, né, até hoje. Então, nós tratar o infinito é algo ainda muito difícil de aceitarmos e compreendermos, mas sabemos que é aquilo que não alcançamos, não conseguimos alcançar nem com a nossa mente. Então, por isso, muitos de nós refazem a imagem de Deus com traços humanos, alimentam o erro por adorar mais a forma do que o pensamento. Então, Kardec, nessa análise dele na revista, ele mostra claramente como nós erramos através das nossas interpretações puramente humanas, materialistas. Nós queremos ver algo palpável, então acabamos tentando saber quem é Deus, e aí criamos ele na nossa imaginação, com os nossos atos, né, tão atrasados moralmente que somos. Então, para alguns é um velhinho de barba num trono inacessível na imensidão do universo. Esquecem que Deus está presente nas menores coisas. Quando você coloca ele lá nas nuvens, ele está distante. Mas Deus está aqui presente. Porque tudo é criação dele. As menores partículas, até aquelas que nós nem imaginamos que existam, né, mas que compõem todo o universo criado por Deus. Então, as comparações que fazemos para entender que é Deus só nos trazem ideias que achamos ser aproximadas, embora sejam muito imperfeitas, né? Mas que pelo menos conseguimos ver algo que parece impossível de existir. Isso já é um caminho. Tá? Um exemplo citado nessa revista espírita, né, nos leva a raciocinar uma visão microscópica de atuação de um fluido. Ele, dentro desse estudo da revista espírita, ele comenta sobre a atuação de um fluido que faz a gente compreender melhor a presença de Deus em tudo. E o Kardec, o que ele fala? Ele fala que na criação, Deus criou o fluido cósmico universal, que está presente em tudo. Ele é muito etéreo, e a partir dele que surgem vários estados, né, de suas combinações até chegarmos à nossa matéria densa, conforme a conhecemos, né? Conforme até Einstein colocou naquela fórmula dele da energia, né? A massa é energia concentrada, né? Então a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Então é um estudo mais relativista, é onde ele mostra que o corpo se transforma em energia porque nós somos energia condensada. Então, por exemplo, o fluido, conforme Kardec trata, ele vê pelas propriedades da química, né? Então ele traz, pelo nosso conhecimento, para ficar mais fácil de entender, nós verificaríamos uma ação idêntica de molécula fluídica para a molécula do corpo. Então, cada molécula desse fluido etéreo, cósmico universal, estaria proporcionalmente relacionado a uma molécula da nossa matéria, dessa energia condensada, né? Vamos dizer assim, porque é a própria matéria. O fluido é a própria matéria, mas nessa condição da qual encontramos aqui na nossa dimensão material, puramente material. Então o fluido não possui inteligência. Ele age de forma mecânica, né, conforme nós vemos as forças puramente materiais. Então, se possuir inteligência, teria percepções de ver, ouvir e sentir. Isso é lógico, né? Então, não teria como você querer dizer que esse fluido teria inteligência. Tá? Ele pode, com certeza, ser, e é comandado por uma inteligência. Então, assim seria o fluido perispiritual, que é o que nós vamos entender, compreender melhor quando analisarmos sobre o espírito, né, e sua ligação com o corpo material.
de nós aqui encarnados. Essa interação faz surgir aí entre a matéria e o espírito camadas, né, muito etéreas de um outro corpo que é chamado de perispírito, que envolve o espírito. Então, assim seria o fluido perispiritual, que não é inteligente por si mesmo, né, por si só, mas é o veículo do pensamento, das sensações e de todas as percepções do espírito, né? Então, com essas propriedades, os espíritos podem penetrar por toda parte. Então, a intenção aqui de Kardec é mostrar que o espírito precisa desse fluido para manipular esses estados mais condensados da energia, né? Nós chamamos de matéria sólida, né? E outros tipos de matéria mais etéreas, né? Como os gases, né? Nós já começamos a entender que é possível existir. Então eles penetram o nosso pensamento, conseguem ver, agir a distâncias. Essa ubiquidade, subordinada ao grau de elevação, permite que um raio do seu pensamento possa manifestar sua presença simultânea, assim como os raios do Sol que estão presentes em diversos planetas e em muitos locais da superfície. Então ficaria mais fácil de compreender que, existindo esse fluido cósmico universal, tudo possa navegar através dele. Nossos pensamentos. E como o pensamento é acima da velocidade da luz, né? Porque quando a velocidade da luz pensar em chegar em algum lugar, nós já estamos com aquele lugar em nossa mente. Então, nosso pensamento é acima, bem acima. É imensurável, né, essa velocidade do pensamento. E para que isso ocorra, nós precisamos de um fluido que possa ser o portador disso tudo. Então, para Deus, que é infinito e que pode realizar o mesmo em proporções infinitas, então tudo que de Deus é permanente e eterno, né? Isso nós não podemos ter dúvida. E como não podemos isolar o pensamento do fluido, assim como o fluido é matéria, o pensamento pode ser visto materializado, tomando o efeito pela causa. Então, como nós não temos essa capacidade de encontrar esse fluido, ele está associado ao nosso pensamento, com certeza. Por isso que o pensamento vai longe. Então, como no som, dizemos que o ar ficou sonoro, pois o som parece ser um com o ar, né? O som caminha pelo ar, pelo meio, pelo ar, caminha pela água é mais veloz ainda. Então, dependendo do meio, por exemplo, pelo metal, né, ele vai longe, muito mais rápido. Então, ele precisa de um portador. No caso, nós estamos falando do som. Quem está levando, está sendo a portadora, né, é o ar, né? Esse é o nosso meio, né? São as moléculas do oxigênio, de outros gases que estão presentes aí no ar atmosférico. Então, assim também é o nosso pensamento. Ele é carregado pelo fluido cósmico universal. Então, aí a gente pode até dizer que o fluido se torna inteligente pelo nosso pensamento, né? Então, ele não é inteligente, mas ele está absorvendo o papel de uma inteligência. Mas quem é realmente essa inteligência? Somos nós. Então, representamos assim também, para a compreensão, um fluido inteligente que, por ser divino, preenche o infinito do universo. Opa, então peraí. Se Deus criou tudo no universo e esse fluido penetra em tudo, provavelmente, através desse fluido, Deus estará conectado com todos nós. Então Deus está presente em tudo. Esse fluido é etéreo, ele penetra em tudo, toda parte, e pode carregar nosso pensamento. Nós estamos constantemente em contato com Deus. Imagina a responsabilidade do que pensamos, dos nossos atos, dos nossos desejos. E Deus, como é infinitamente grande e Ele está acima de tudo, Ele tem essa capacidade que nós não temos. Nós temos as limitações aqui do nosso ouvido, né?
para poucas vozes escutarmos, mas ele, através do fluido, ele percebe tudo. Não importa o quão pequeno nós sejamos dentro do universo, porque essas partículas pequeninas também foram criadas por ele. Então, é a natureza inteira mergulhada nesse fluido divino. Todos os seres estão dele saturados e submetidos à sua inteligência, à sua previdência, à sua solicitude. Nós escutamos Deus o tempo todo, mas não compreendemos e ignoramos. Como se diz em algumas religiões, fechamos a porta dos nossos corações, né? E Jesus, ele vem com esse amor e os ensinamentos dele através desse fluido também. Por isso precisamos abrir a porta para o Mestre, para o amor. Então, deste modo, Deus está presente em tudo. Nada de nossas ações podemos subtrair do seu olhar. Olha o raciocínio que Kardec colocou nesse estudo. O seu pensamento está em contato com o nosso pensamento, lendo os nossos mais profundos segredos. E segundo Cristo, estamos nele como ele está em nós. Foi o Cristo que disse isso, né? Confirmando a presença, a existência desse fluido universal. Então, isso sem obrigá-lo a deixar sua morada. Então, Deus não precisa estar dentro desse universo aqui, né, que ele criou, né, para perceber o que está ocorrendo, acontecendo nele, através desse fluido, né, que é o fluido divino, o hálito divino. Nós recebemos e mandamos informações. Outra observação importante que nós podemos agora fazer antes de terminarmos, né? Finalizando, na própria Gênesis, lembrando lá no capítulo 2, no finalzinho, onde ele fala sobre Deus, ele fala sobre a existência de um relógio, né? E que você presencia ali, nesse funcionamento do relógio, a inteligência do homem que o desenvolveu. Você, em cada pecinha, em cada funcionamento mais preciso ou não, você vai determinar o nome daquele relógio, que está diretamente ligado ao relojoeiro, aquele que o fez, tá? Que o projetou. Ele fica caracterizado, marcado pelaquela inteligência ali em cada parte do relógio. E assim, dá-se a mesma coisa com o mecanismo do universo. Ele diz aqui, Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Olha que lindo. E fechando aqui no item 7 desse capítulo 2 aqui, ele fala o seguinte: a existência de Deus é, pois, um fato comprovado não só pela revelação, mas pela providência, pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram nenhuma revelação. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Está embutido em nós. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades dos homens e deduzem que essas coisas provêm de um ser superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que aqueles que pretendem que tais coisas se fizeram por si mesmos, né? Não adianta acreditar no acaso. Não adianta acreditar que o nada existe, porque o nada não existe. E não é o acaso. É Deus, né? Esse ser supremo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nem com a necessidade de olhar do alto. Por que Deus olharia do alto? Ele já está aqui, presente aqui, está em toda parte. Então nossas preces nele já repercutem, por sermos incessantemente penetrados por ele. Aí são atendidas aquelas que necessariamente são e deverão ocorrer.
né? Por isso que eu sempre digo assim, as pessoas às vezes falam, eu quero pelo meu mérito, por merecimento. Eu quero pela minha necessidade. A necessidade para mim é tudo, né? O que for necessário e permitido por Deus. Não é verdade? Porque assim você faz somente o que é necessário e aquele tempo que lhe sobrar é o da caridade, que você vai praticar para os outros irmãos. E aí aquilo que for necessário para os outros irmãos você vai suprir, né? Com aquilo que você tiver capacidade, tempo e você puder fornecer, né? Seja que for de meios materiais ou espirituais, através de uma prece, né? Através de um pensamento positivo. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Nosso estudo é esse: ler a questão, a resposta, fazer comentários buscando dentro da própria doutrina, né? Como no caso aqui eu busquei da Revista Espírita, né? Eu vou buscar também de outras obras dentro da codificação, né? Desse Pentateuco, ou muitas vezes eu busco também, né, de outros espíritos, como Emmanuel, Joana de Ângeles, Humberto de Campos, e tantos outros, André Luiz. Nossa, nós temos muitos aí, graças a Deus permitiu que tivéssemos acesso a essas psicografias, né, que tantos nos ensinam, ajudam com instruções, né, dentro também dos ensinamentos do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Então, que todos possam continuar aí firmes, né, na doutrina, no caminho do bem. Até a próxima.